Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o MCCI, o fundo da Mauá de recebíveis imobiliários. Relatório que eles colocam que é de janeiro, mas é de dezembro ainda. E esse vídeo hoje, pessoal, vai ser um vídeo muito acadêmico. Então, vocês que gostam de planilha de Excel, teve até um comentário de um seguidor aqui do inscrito no que os meus vídeos, o diferencial é Excel e eu já fui criticado pelo uso de Excel, hein? Mas, pessoal, vocês vão ver que é um vídeo bem... e o próprio relatório, ele é bem elucidativo sobre isso. Gostei muito do relatório. E o que eles comentam aqui vale muito para a gente, o que a gente está vendo hoje, em termos de deságio e desconto nos fundos de alguns fundos de papel. E vocês vão ver o quanto que isso impacta e o quanto que isso pode trazer de dinheiro para o cotista, o quanto que isso de fato tem a ver com dinheiro direto na sua mão ou aumento de patrimônio. Ficou bem bacana. Espero que vocês gostem. Então vamos para o relatório gerencial agora do MCCI. Então vamos lá, pessoal, relatório desse mês, relatório de janeiro. Ele assim, gostei bastante do relatório, ele é bem elucidativo em algumas coisas. Então o fundo hoje está com 110 mil cotistas, patrimônio líquido de 89,05. E aqui, pessoal, vocês vão ver que tem um impacto BTG naquela situação, que é aquele o pagamento. Vocês vão ver que isso impacta, inclusive, no VP dele. Mas eu expliquei isso bastante, acho que foi no vídeo do IRDM, se eu não me engano, que o informe mensal, o BTG, ele apura os rendimentos de todos os fundos que ele administra, ele coloca no passivo todo o rendimento do semestre no último semestre, no último mês do semestre. Então, se vocês pegarem os passivos de todos os dos meses do semestre, do segundo semestre, tá zerado na parte de rendimento. Ele pega tudo que o fundo distribui e joga no último mês. E aí faz com que o patrimônio, o VP, caia, porque é passivo, o valor patrimonial, o que é? É o ativo menos o passivo. E como o passivo ele é majorado no último mês do semestre, então o VP cai. Por quê? Ele não diluiu o rendimento durante os meses. Porque o BTG entende que o pagamento é obrigatório no final do semestre, não todos os meses. Então ele apura tudo que o fundo pagou durante o semestre no último mês. Aí no mês seguinte o VP já volta ao normal. Então eu vou considerar isso nas contas que eu fiz. É só para vocês lembrarem, quem não assistiu o vídeo do RDM, assista. Então, o valor por cota de mercado 80,40, último dividendo 80 centavos, valor patrimonial 0,9 e o dividendo de analisar de 12,6. Então, pessoal, vamos lá. O fundo ele distribui 80 centavos. Assim, ao longo de dezembro, o MCCI alocou em 3 novos ativos imobiliários com taxas superiores à média do portfólio. CRI Pirelli, 8%, IPCA mais 8, 80 milhões, mas na verdade foram 3, né? IPCA mais 8, um de 80 milhões, um de 53,5 e outro de 53,5 também. E aqui, pessoal, que entra o ponto. Não, na verdade não, aqui ocorreu o pagamento integral de 26 milhões de crédito estruturado, FI Porto, retorno de 32,4% no período e 14,5% anualizado. Os fundos, 100% dos CRIs permanecem adimplentes. E aqui que começa a parte elucidativa, que mostra a questão da parte mais acadêmica desse relatório. Falando sobre um evento de pré-pagamento desse CRI aqui, desse CRIs do grupo CB. Então, pessoal, é o seguinte. Acho que é importante para vocês entenderem por que considera esse duplo desconto. Porque é o seguinte, pessoal, o fundo, ele compra um ativo, quando ele compra, ele faz um CRI, ele tem um saldo devedor. Então, quando você se torna credor daquilo, você é o credor, você que está criando a dívida, você fez uma dívida, por exemplo, de 202 milhões. Só que esse CRI, com o passar do tempo, ele vai sendo marcado a mercado. Com a taxa de juros subindo, o valor dele vai reduzindo, mas a dívida, eu que emprestei o dinheiro, continuo querendo receber 202 milhões e vou receber 202 milhões. A diferença é a negociação desse título com o passar em função da taxa de juros. Mas no final das contas, ele sempre vai ter o saldo devedor dele 202. Qual que é a questão? Quando o administrador remarca os CRIs para baixo, porque as taxas de juros subiram, isso faz com que o valor patrimonial do fundo baixe. Então hoje,
Na situação que está hoje, antes desse pré-pagamento, os CRIs eram avaliados em 177 milhões, ou seja, foram marcados para baixo. Isso no valor patrimonial. Como o fundo ainda está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial, é como se esses CRIs eles estivessem valendo 147. Então você comprando a cota a R$ 74,00, R$ 74,11, é como se você estivesse comprando esses 147 milhões, só que aí que está o ponto. Quando o fundo recebe um pré-pagamento ou CRI é quitado, quem está recebendo o valor não vai pagar 147 milhões, vai pagar 202. Porque esse é o saldo devedor. É como se eu estivesse emprestando dinheiro e eu quero receber os 202. Não interessa no mercado quanto que está sendo negociado. Eu que sou o credor, eu vou receber os 202 milhões. E aí que tá. Isso aqui você tem um incremento de valor patrimonial no fundo. Olha só que interessante. Por quê? E aí que tá. Quando que você tem perda nesse caso? Quando o fundo ele negocia esses CRIs. Se ele negociar nesse valor aqui, aí ele toma um prejuízo, porque ele comprou por 202 e vendeu por 147. É o que tem acontecido diretamente com o CPTS, por exemplo. Por quê? O evento de pré-pagamento é diferente do fundo vender o CRI, porque o pré-pagamento é o devedor pagando o seu saldo com o credor. Já a venda significa que o fundo ou o dono, quem está com o CRI no momento, vendeu esse CRI para alguém. Só que ele vende pelo preço de mercado, ele não vende pelo saldo devedor. E aí que tá. Quando o fundo ele recebe um pré-pagamento, ou seja, ele que é o credor do negócio, ele está recebendo os 202 milhões, ele não está recebendo 147. Então perceba que você tem uma valorização do ativo. Na verdade não é uma valorização, você está recebendo pelo quanto você pegou. Só que você que investiu no fundo a 184,11 é como se você estivesse comprando esse CRI a 147 e recebendo 202. E aí que tá, esse dinheiro vem diretamente para o seu bolso? Não, não vem diretamente para o seu bolso. Por quê? Isso reflete na tabela de sensibilidade do fundo. Porque esse dinheiro aqui não é lucro para o fundo. Ele está recebendo o que ele pagou. Porque qual que é a vantagem para o fundo? É o valor patrimonial que sobe. E aí eu trouxe um Excel para vocês para explicar esse detalhe, que ele explica mais algumas coisas aqui, mas eu quero mostrar para vocês no Excel como é que funciona isso. Olha só. O fundo, essa é uma das primeiras maneiras de você ganhar dinheiro com isso. Você não significa que você está recebendo esse valor todo como dividendo para você. Isso só mostra a sensibilidade da tabela. E aqui, acho que antes de falar sobre isso, é só para vocês entenderem o que significa a tabela de sensibilidade. Sensibilidade é o quanto aquele CRI ele pode trazer de retorno se ele tiver um evento de pré-pagamento, ou o preço que ele está sendo negociado naquele momento, o quanto que ele vai trazer de retorno até o final. É isso que traz a sensibilidade. E o evento de pré-pagamento nada mais é do que uma antecipação do que você vai receber lá na frente. É basicamente isso. Então essa é a tabela de sensibilidade. Quando eu falo você é o fundo, não necessariamente isso vai se transformar em rendimento. Mas o que vai se transformar em rendimento para você, cotista do MCCI, nessa brincadeira toda? É o seguinte, olha só. O fundo hoje, eu peguei lá no informe mensal, ele tem um ativo de 1 bi 524 milhões. Um passivo de 14 milhões, que é aqueles dividendos que eu falei, que é a única coisa que ele tem de passivo hoje, o MCC, ele não tem nenhuma compromissada, é isso aqui que ele tem de passivo. PL12, PL, é só a gente tirar o ativo menos passivo, o PL dele é 1 bi e 500 milhões. Dividido pelo número de cotas, o VP dele é de 89,05. Só que aí que tá, pessoal, eu vou fazer o VP dele corrigido, que é o VP considerando que esse passivo ele é diluído por 6. Olha só, eu dividi aqui, é como se eu pegasse tudo que o fundo pagou de rendimento lá no último mês e dividisse por 6, que é o que o BTG faz. Ele, em vez de ele colocar nos meses o passivo, ele joga no último mês. Então, pessoal, o VP real dele, agora em janeiro, seria de 89,77, não 89,05, tá? E aí que tá, isso dá uma diferença de 0,72 por cota. E olha só que interessante, aqui é o primeiro momento onde você, cotista, tem valorização do seu ativo, porque subindo o valor patrimonial, você, como cotista, sobe o seu patrimônio também. Olha só, o primeiro CRI, esses foram os valores
que o fundo ele tinha um saldo devedor nesse CRI de 202 e na marcação 177, no valor patrimonial dele. Né, o valor patrimonial com a redução. Está dando uma redução de 25 milhões, que é o que ele recebeu de diferença. Por quê? Ele pagou 202, ele emprestou 202 milhões e ele estava sendo negociado a 177, só que ele recebeu os 202 milhões. Então, o valor patrimonial do fundo é calculado com base no 177. Entenderam? E não com base nos 202. Porque quando o administrador remarca os CRIs da carteira, reduz o valor patrimonial. Então, dentro desse ativo aqui, ó, dentro desse ativo, está considerando esses CRIs a 177 e não a 202. Então, você tem uma diferença aqui de 25 milhões. Olha quanto que dá por cota. Dá praticamente 1,47 de valorização. Só que, somado com os 72 dessa diferença aqui, do valor atual para o valor do BTG, consertado do BTG, então espera-se que no mês que vem esse valor de 8089 vá para 90, suba a 2,20. Então você tem uma valorização do seu patrimônio em 2,20. Conseguiram entender, pessoal? Porque é o seguinte, eu vou recapitulando. O ativo hoje do fundo, ele é a soma de todos os CRIs que tem lá dentro. Só que todos os CRIs eles estão marcados a mercado. O administrador marca em função das taxas de juros. Esses CRIs do CB, eles estão marcados a 177 milhões, que é o que considera no ativo para calcular o valor patrimonial por cota. Só que o fundo, ao receber um pré-pagamento desses ativos, ele não recebeu 177 milhões, ele recebeu 202. Então você tem uma valorização do patrimônio nesse momento aqui. Porque se o fundo tivesse vendido o CRI, ele teria um prejuízo de 25 milhões. Só que como ele teve um pagamento desse CRI, ele recebeu o valor integral, o valor ele teve antecipação do vencimento dele. Então ele ganhou 25 milhões. Na verdade não é que ele ganhou, ele voltou a ter os 25 milhões para o patrimônio dele. E aí você tem uma valorização do patrimônio, só que você está comprando com um deságio já em relação a isso aqui. Então você ganhou patrimônio. Percebam que o preço de mercado hoje ainda tem uma diferença do patrimônio ainda maior. Porque você tem hoje, o deságio dele está com base nesse VP aqui. Que na verdade, o correto é esse aqui do BTG, né? Considerando que o passivo é diluído durante os 6 meses. Só que agora, se a gente for pegar o VP dele com essa atualização desse CRI que ele recebeu, é só a gente somar ele aqui, mais os 2,20. É como se o fundo tivesse hoje... Vamos pegar a cota de mercado do MCCI. Deixa eu pegar aqui. MCCI 11. 75,95. Então hoje a cota dele de mercado é 75,95. Então, pessoal, olha só. Sem considerar essa valorização, qual que está o deságio hoje dele? Esse aqui, dividido pelo... Vamos pegar aqui pelo... Vamos considerar o correto, né? O VP correto. Está dando 16% de deságio. Mas agora você ainda tem um deságio maior ainda. 18%. Percebem, pessoal? Então, esse aqui é a primeira maneira de você, em tese, você ter ganho com essa operação. Porque o seu valor no patrimônio sobe. E qual que é a outra vantagem? Ele está recebendo, ele fez... Para ter esse ganho é porque as taxas de aquisição foram menores do que as taxas que estão agora. Porque a taxa está maior, marcou o CRI para baixo exatamente porque a taxa de aquisição foi menor. Ele vai receber esses 220 milhões, esses 202 milhões e vai comprar ativos com uma taxa maior. Ou seja, vai aumentar o carrego da carteira e, por consequência, vai trazer mais juros e correção para você. Por quê? Hoje, quando ele comprou, vamos supor que esse CRIs era IPCA mais 6. Hoje ele vai comprar IPCA mais 8. Porque esses 2% inclusive a marcação que você recebeu agora. Então ele vai pegar, você não, o fundo, né? Ele vai pegar esses 202 milhões e vai comprar IPCA mais 8. Então ele vai ter 2% de spread de resultado de juros a mais. Isso sim é rendimento a mais para você. E o que isso propicia, pessoal? Propicia, inclusive, o fundo aumentar o rendimento dele, o guidance de pagamento. Por quê? Ele tem esse ganho, que na verdade tem um ganho aqui de marcação que é de 0,24, que é esse ganho de imediato,
mais toda essa diferença que ele vai ter, desse ganho que ele vai ter para frente. Por quê? Ele vai comprar ativos a uma taxa maior. Então você tem dois ganhos. Você tem o ganho da elevação do patrimônio, você tem... Ah, eu estava esquecendo, pessoal. Tem um ponto aqui que tem um não recorrente nesse ponto, que é esse 0,24 aqui. Eu estava esquecendo disso. Por quê? Quando você tem um pré-pagamento, alguns CRIs têm uma multa. Porque imagina, pessoal, eu estou emprestando meu dinheiro, eu estou emprestando dinheiro para alguém. Qual que é o meu ganho nesse empréstimo? São os juros que eu vou ter durante todo esse tempo. Porque eu vou ter a devolução, eu emprestei 1 milhão. Eu vou receber 1 milhão mais os juros. E os juros, pessoal, eles são cada vez maiores em função do prazo que eu tenho. Porque os juros é feito sobre o saldo devedor. Quanto maior o prazo, menor é o evento de amortização que eu tenho, o meu saldo devedor continua grande, então os juros continuam grandes. Então, quanto maior, mais longo é o empréstimo, mais juros quem emprestou recebe. Quando você tem um pré-pagamento, ou seja, você antecipa o pagamento, tudo que você ia ganhar de juros, você perdeu. Por quê? Você diminuiu o prazo, então você não pode cobrar juros, esses juros lá da frente que você receberia, se você antecipou. É a mesma coisa quando você vai quitar um financiamento imobiliário. Todos aqueles juros que você ia pagar, você deixa de pagar. E aí que tá. Pro devedor, pro credor, para quem emprestou o dinheiro, isso não é vantajoso. Então, alguns CRIs colocam uma multa, fala, beleza, você quer fazer o pré-pagamento, mas eu preciso garantir um retorno aqui para mim. Então você vai pagar uma multa para mim. E essa multa gerou 24 centavos por cota de um resultado extraordinário. Aqui é um resultado extraordinário. Então, nessa operação toda, isso aqui, na verdade, é exclusivo do MCCI. Nos outros dois exemplos que eu usei, isso vale para todos os fundos de papel que estão com deságio hoje. Você tem um duplo deságio. Você tem o deságio dos CRIs que estão dentro da carteira, mais o próprio deságio da cota patrimonial do fundo. Nesse caso aqui, o fundo ainda, além disso, ainda ganhou 24 centavos por cota por causa desse pré-pagamento, que aí é extraordinário, é algo que não estava previsto. Quer dizer, estava previsto se ele fizesse isso, mas não era contado como um recorrente para o fundo. Então, o MCCI, para poder manter esse guidance até junho de 25, de aumentando o guidance dele de pagamento, inclusive ele subindo o rendimento dele, que antes era de 75 a 85, ele conta no aumento de patrimônio não, porque o aumento de patrimônio isso é em função do pré-pagamento, isso não tem muita relação, mas o guidance aumentado, primeiro, porque ele tem esses 24 centavos por cota que ele pode distribuir ao longo do mês, dos 6 meses, e também a questão dele pegar esse dinheiro que ele recebeu e comprar CRIs com uma taxa maior do que ele tinha antes. Então ele vai ter um retorno maior com esse. E se a gente for ver, pessoal, 202 milhões para um fundo de um patrimônio de 1,5 bi, a gente está falando aí de quase 15% do PL. É considerável esse valor. Então é por isso que o fundo, eles colocaram esse guidance de pagamento, porque já está previsto um resultado maior. Entenderam, pessoal? Então por isso que eu quis trazer esse vídeo, esse relatório ficou muito bacana, que me ajudou até a explicar isso para vocês, porque assim como num FOF você tem o valor de mercado, você tem um valor patrimonial dos fundos dentro do FOF que estão com deságio e o próprio FOF está com deságio. Um fundo de papel é a mesma coisa, você tem os CRIs que estão com deságio, na verdade não é deságio, eles foram marcados para baixo, por causa da taxa de juros que subiu, e o próprio fundo também está com deságio, então você tem um duplo desconto. E às vezes as pessoas ignoram isso. Olham somente o deságio em relação ao valor patrimonial. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, que tem fundos de papel negociando com deságio muito grande. Porque você não pode olhar somente o deságio em relação ao valor patrimonial. Você tem que considerar que os CRIs que estão lá dentro também estão com redução do valor deles. Que a hora que a taxa de juros voltar a cair, esses CRIs também vão subir, vão aumentar de valor, aumentando o valor patrimonial do próprio fundo. Entenderam? Então, pessoal, assim, foi muito bom esse relatório, porque eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas assim, foi muito bom porque trouxe esse assunto para poder mostrar para vocês o quão hoje
a gente fica olhando, claro que os fundos de tijolo eles estão muito bons, mas pessoal, olhem fundo de papel. Fundo de papel, tem alguns fundos de papel com deságio muito grande. E sempre lembrem do duplo deságio, do duplo desconto de um fundo de papel, que não é só o valor patrimonial, é os ativos que estão dentro da carteira também. Tá? Porque lembrando, assim, só para a gente fechar esse assunto, o valor patrimonial de um fundo de papel, se ele está negociando no valor patrimonial, esse deságio aqui só vai estar considerando o deságio dos CRIs. Porque os CRIs reduziram o valor patrimonial dele. Porque ele comprou IPCA mais 6, hoje está IPCA mais 8, por exemplo. O CRI ele foi marcado para baixo, ele reduz o valor patrimonial do fundo de papel. Só que no mercado está negociando nesse daqui. Então você está tendo só o deságio dos CRIs que estão lá dentro. Agora, se o fundo de papel também está com deságio, ele está negociando abaixo do VP dele, ele está com duplo deságio, duplo desconto. Dos CRIs que estão lá dentro, que estão negociando abaixo do valor de face, e, abaixo do valor de face, eles foram marcados para baixo, e o próprio valor patrimonial está negociado. E sempre lembrando, pessoal, que aí que está o ponto, que acho que eu tenho que lembrar isso. No caso do fundo de papel, é diferente do de tijolo, porque no caso do fundo de papel, o CRI ele vai ser pago, ele vai vencer. Então você vai ter o retorno dele. É claro que se o fundo vende antes, aí ele assume o prejuízo, que nem o CPTS está fazendo. Agora, se ele leva até o final, ele vai ter o retorno que foi comprometido. No caso desse CB aqui, ele ia ter os 202 milhões lá na frente. O pré-pagamento, na verdade, o que ele fez? Ele só antecipou esse recebimento. Já no fundo de tijolo é diferente, porque quando o fundo compra um imóvel, ele não tem a garantia que ele vai vender esse imóvel. Por isso, quando eu falo da TIR em imóvel, quando alguém coloca TIR, um fundo coloca TIR, ele já está considerando o valor da venda. Mas, no caso do fundo de tijolo de renda, não de desenvolvimento, você não tem a garantia de quando vai vender esse imóvel. Por isso que você não faz a TIR. A TIR no fundo de tijolo e no de papel é basicamente a sensibilidade, é a tabela de sensibilidade, porque no caso do fundo de papel, o CRI vai vencer. Ele vai chegar no vencimento. Uma coisa é você antecipar esse recebimento, que é o que aconteceu no pré-pagamento, ou você levar até o final, o fundo iria receber os 202 milhões, só que lá na frente. Ele só antecipou isso. Antecipou isso, o valor patrimonial sobe. Beleza, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que se ficou muito difícil de entender, eu faço um novo vídeo para explicar isso, mas acho que ficou bem clara essa questão de como alguns fundos de papel são negociados com muito deságio, muito desconto. A gente vê isso nesses eventos de pré-pagamento. E aí quando eu falo, pessoal, que isso só funciona, a gente só consegue ver isso quando o fundo recebe um pagamento de um CRI. Ele tem um pré-pagamento desse, a gente consegue enxergar isso na prática. Mas a tabela de sensibilidade exemplifica exatamente isso, que é naquele preço que o fundo está negociando naquele momento, é o quanto que esse ativo vai trazer de retorno para ele no longo prazo. Não necessariamente isso em rendimento. Mas quando ele vende antecipado, quando ele consegue vender, quando ele recebe o pagamento antecipado, ele consegue ainda pegar esse dinheiro e comprar outros ativos com uma taxa maior, aumentando o rendimento do fundo. Aí sim é rendimento na veia para o cotista. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vê o resultado. Acho que não tem muito para falar. O fundo, isso ainda não entrou, vai entrar no mês que vem, como a gente viu foi em janeiro, então esses eventos não entraram ainda. Tanto aqueles 24 centavos, eles não entraram ainda, eles vão entrar no mês que vem. Aqui é só resultado de juros e correção. O fundo ainda gerou um rendimento um resultado maior do que ele, principalmente por causa de inflação. Aqui tem, provavelmente está outubro e novembro aqui, dezembro que ainda não entrou, mas já janeiro entra dezembro. Mas aqui é basicamente resultado do fundo, ainda não teve o resultado desse pré-pagamento. Então os 24 centavos vêm. Claro que não pode ser que o fundo não pague tudo de uma vez, ele usa esses 24, inclusive para manter esse guidance durante o semestre. Beleza, pessoal? Então era isso. Eu acho que ficou bem bacana o vídeo, deve ter ficado um pouquinho longo, mas é mais para explicar para vocês como os fundos de papel, alguns fundos de papel hoje, eles estão negociando com muito deságio por causa desse duplo desconto. Claro que tem alguns fundos, pessoal, principalmente fundos que têm IPCA, tá? Que são os fundos que são marcados, né? O que tem CRI com IPCA. CDI não tem essa marcação, mas no caso de IPCA, você olha um fundo hoje negociando no VP, certamente ele está com deságio nos CRIs dele.
Em algum momento, é só vocês pegarem a queda do valor patrimonial desses fundos. Por quê? Os CRs estão sendo marcados para baixo. Só que ele não tem o segunda camada de desconto, que é o VP dele. Mas ainda assim, eles estão com deságio em relação à carteira deles. Por isso que as tabelas de acessibilidade colocam o IPCA mais 12, mais 13. Agora, quando o fundo está negociando também com deságio na própria cota patrimonial, vai para IPCA mais 15, 16 a sensibilidade. Porque aí você está com duplo deságio. Entenderam? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu falo para vocês, eu duvido que vocês vão encontrar conteúdo como esse aqui no YouTube. Dá aquele joinha aqui, curte, compartilha, me ajuda a fazer o canal crescer ainda mais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.